Sim. aprovado pelo Exército de Israel, Ok. e tem uma grande segurança. Uhum. Ninguém Garante. afirma Uhum. 100% de segurança. Isso não existe. Sim. Isso realmente não existe. Com certeza. Então, falar sobre segurança, a gente sempre tem que falar de forma relativa. Né? Uhum. 100% de segurança, nunca. Sim. Então, dentro desse aspecto da tua apresentação, eu só quero enfatizar esse aspecto. Segurança na internet, como na vida real, não existe. Realmente. Então, eu aproveito e ensejo, pego o gancho e digo o seguinte. A maioria das pessoas que lida, crianças, por exemplo, a Débora deve entrar mais nesse aspecto, e adultos também não entendem que o mundo virtual, nós vamos discutir essa expressão agora, é uma extensão do mundo real. Não existe diferença lá e cá. Só o meio é que é diferente. Hoje, o que estava na boca vazou pelos dedos. Eu escrevi esse título e a Elisandra Golda fez a gentileza de retuitar. Não foi, Elisandra? Pois é. O que estava na boca vazou pelos dedos. Então vaza mesmo. Inúmeras vezes. A Débora terá uma historinha interessante, eu não sei se está previsto para ela contar, mas eu acho que ela pode contar. Então, não existe realmente segurança 100%. Não mesmo. A Sony é um caso... Agora, é vergonhoso para uma empresa como a Sony, por exemplo, afirmar uma coisa dessa. Apesar de que é aceitável. Mas as pessoas assustam com as coisas. Como algumas que eu devo dizer, eu vou pedir até desculpa aos senhores depois. Né? Porque uma colega, que até me emprestou isso aqui para eu ficar brincando, ela falou assim, Girão, não me põe medo. Eu falei assim, medo faz parte da segurança. Quando o seu cérebro está em situação confortável e não tem a necessidade de ligações neuronais para você se defender, né? Você transferindo esse aspecto de segurança para dispositivos ou softwares, como a gente coloca, por exemplo, alarmes em casa de detectores de movimento, concertina, muro alto, portão eletrônico, antivírus, firewall e etc. Pode comparar, são delimitadores de perímetro que simplesmente podem ser rompidos, dependendo do interesse que as pessoas têm no que está lá dentro. Né? Nós estávamos falando do porquinho com os irmãos Metralha. Né? A pergunta, na verdade, na teoria dos círculos concêntricos, os irmãos Metralha estão em cima de um cofrinho. Dentro do cofrinho está a moedinha número 1, do tio Patinhas, para quem leu, né? Como eu. Né, Rico? Leu, né? E a pergunta é, como é que eles chegaram no porquinho? Não é falar que porquinho bonitinho, que eles estão roubando o porquinho, não é isso. É perguntar como é que eles chegaram no porquinho. Porquinho é o meu alto risco onde eu estou. Notem que nós estabelecemos perímetros. Eu estou só filosofando um pouquinho, tá? Nós, como pessoa, nós estabelecemos perímetros. Se eu não me sentir confortável com a aproximação de uma pessoa, eu vou, normalmente, me retrair ou ir para trás, alguma coisa assim, ou dizer para a pessoa parar onde ela está. Quando a gente entra entra num carro, a gente transfere para o carro. Quando a gente entra em casa, a gente transfere para casa. Então, nós temos zonas limítrofes, né, que naturalmente, na nossa cabeça, parte de uma análise de risco. Só que, de um modo geral, as pessoas gostam de conforto. Esse conforto cerebral, de falta de segurança, nos propicia muitas das coisas que acontecem com o Dr. Durso, né, mesmo com o caso lá que aconteceu com ele, e outras pessoas mais, mas a resistência em saber, eu vou falar daqui a pouquinho, é muito peculiar do ser humano. Vamos lá. Deixa eu aproveitar. Manda ver. Me parece não, o Ministério da Justiça oficiou a Sony no Brasil, através da Secretaria de Direito Econômico, para que ela prestasse informações acerca desse vazamento de dados, Sim. do alcance desse vazamento para os consumidores brasileiros, Sim. quanto eles estariam vulneráveis. Okay. Eu não estudei profundamente a questão, mas
me parece que o interesse do Ministério da Justiça, em especial da SDE, Secretaria de Direito Econômico, é justamente zelar pelos direitos dos consumidores em massa no Brasil potencialmente atingidos. E por isso que o Twitter é fantástico, né? E se não fosse o Twitter, nós não estaríamos aqui hoje, né? Acredito eu. Com certeza. Aliás, estamos tweetando intensamente ao longo desses debates, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pelo Twitter eu recebi a informação de que nenhum consumidor brasileiro foi afetado. Eu vou te passar isso aí. Então, eu pergunto a vocês, isso é verdade ou não é? Não, porque a nossa transmissão vai para a Convergência Digital em rede nacional. Não, okay. E nós temos que passar isso para a população. Tudo bem. Apesar de eu ter dormido em Mariporã, que eu ia emendar a minha situação, porque eu sempre venho de carro para São Paulo, eu adoro dirigir. E vim pensando, você falou, daqui a 2 minutos eu posso não estar aqui, eu vim pensando, nossa, se acontece com alguma coisa comigo na estrada, o povo vai ficar lá esperando, ninguém vai saber onde é que eu estou, né? Não, até que eu fiquei preocupado realmente com as pessoas, né? Eu realmente não consegui dormir à noite, eu fiquei ligadaço. Sou. Uhum. Com certeza. Sabe como é que mineiro faz catira? Sabe o que é catira? Catira é negócio. Né? Se o senhor vê 2 mineirinhos no passeio, agachado, certo? Porque eles conseguem sentar no próprio calcanhar, você já percebeu? Tem uns desenhos, uns cartoons pela internet que mostram o mineiro. Eles agacham e começam a conversar baixinho, de repente só vê um tirar o bolo, dinheiro do bolso assim, certo? Entrega e faz o negócio de bigode e fala assim, Zé, você vai entregar os boi lá amanhã, né? Você, senhor. Certo? Ele vai lá, entrega o boi e assim se dá a catira, negócio. Né? Então, com relação ao lance da Sony, me parece que eu não tive acesso em Mariporã. Aí, deixa eu acabar de completar. Eu dormi em Mariporã, não tive acesso à internet, então eu não sei o que aconteceu ontem. E hoje eu estou ligado. A Sony presta um serviço para determinados países, para o Brasil, aquilo que ela usava como referencial o cartão de crédito para poder propiciar o usuário, parece que para brasileiro não tinha. Se o cara colocasse Brasil lá, não tinha o serviço. Alguma coisa parecida com isso. Isso foi só ouvir, não foi ler a respeito. Senhor? É isso mesmo? Pois não. Só complementar. Eu comprei meu PlayStation nos Estados Unidos. Sim. Coloquei o endereço de onde eu estava lá, fiz o acesso ao Sony Network, depois vim para o Brasil e continuei acessando, baixando aplicativos aqui. Okay. O cartão foi cadastrado no endereço dos Estados Unidos. Então, assim, se eu tivesse colocado um endereço na primeira vez nacional, eu não seria autorizado. Mas eu recebi um comunicado da Sony em português, falando que realmente a pirâmide foi invadida, falando que os dados foram perdidos. O mais interessante foi que, de alguma forma, eles me mandaram isso em português. E não é pela extensão do meu e-mail. O e-mail Não, em algum momento você deve ter dito lá que é brasileiro, não? Sua origem é Brasil? Mas o mais interessante é que assim, eles têm consciência de que o usuário, apesar de eu ter saído dos Estados Unidos, deslocado e trazido aplicativos, eu recebi um comunicado em português explicando que os dados foram perdidos. Não citava cartão de crédito, citava todo o resto, exceto o cartão de crédito. E eu não consegui entrar ainda na PlayStation Network, ela não ficou dentro, para saber qual dos cartões que eu estava usando. Nossa. Então eu não consigo cancelar o cartão. Cancela todos. Isso, foi O que
quis dizer assim, que a Sony, apesar de oficialmente não ter funcionário no Brasil, ela fazia vista grossa para o fato de que estava no Brasil. Tanto que, em determinado ponto, ela mandou me comunicar em português. Na verdade, um referencial qualquer, ela não sabe se você é americano ou se você é brasileiro. A não ser que você tenha declarado alguma coisa. O fato de você estar acessando o site deles com um IP originado do Brasil pode ter despertado o interesse deles no sentido de proteger um cidadão que tem de um país que tem leis mais rígidas, certo? Então ela está se preservando. Olha, cuidado, alguma coisa parecida com isso. Sim, ok. Mas eu cheguei até a dar uma entrevista sobre esse assunto. Na verdade, assim, são dois, se é meu amigo, eu posso falar, ilícitos. Na verdade, esse produto é para US only, só para os Estados Unidos, e as pessoas, por alguma isso intencional ou não. O Fernando estava nos Estados Unidos até outro dia. Do endereço do hotel. Mas os demais tem que ser, dá um endereço americano e aí consegue usar. Então, a questão era se esse vazamento de dados por ter sido, no caso brasileiro, uma, entre aspas, indevida utilização do sistema, se ignorava essa questão da perda de dados. E não tem, a meu ver, nada a ver. Uma situação é fragilidade, outra coisa é a quebra de contrato, que pode ser até uma utilização. Entendi. Mas, na verdade, eles perderam o fato do usuário estar no Brasil, ou eles mandarem essa interface em português, tem nada a ver com uma situação que é muito mais gravosa, né? Com certeza. É a perda da informação. Mas o doutor Coriolano estava em dúvida com relação a quais os brasileiros, ou quantos brasileiros, ou se brasileiros, porventura, Sim, teriam. Talvez o caso dele. não, pelos debates Né? ficou claro que uma parcela Talvez. de brasileiros que habilitaram suas máquinas nos Estados Unidos, depois vieram para o Brasil, essa parcela pode ser que realmente tenha sido atingida e a Sony deve fazer alguma resposta dentro dessa vertente. $1 milhão aproximadamente, Né? de Então, indenização Hã? que eles estavam oferecendo. Se não me engano, foi o que eu li. Quantos $1 milhão de indenização para cada um. cada um? É. Inclusive brasileiros? Eu tinha uma conta na Sony, eu tenho que lembrar do login e da senha. Aí nós vemos a diferença de, digamos assim, isso é uma questão de mentalidade enquanto forma de se enxergar a justiça ou o ideal de justiça